Olá pessoal, eu sou o pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora para a pregação. Roda a vinheta. Irmãos amados, graça e paz, é muito bom revê-los. Estive aqui, salvo engano, em abril do ano passado. E pude conhecê-los porque até então só os conhecia de ouvir falar bem, tá? E Deus nos deu a graça de, em abril do ano passado, poder então conhecê-los pessoalmente. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem as Sagradas Escrituras na Epístola aos Efésios, capítulo de número 2, de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor nosso, em Cristo. Amém. Irmãos, é muito comum as pessoas, de modo geral, o senso comum, como costumamos mencionar, achar que o homem tem alguma dignidade diante de Deus. É como se o homem, fazendo favores a outrem ou praticando aquilo que ele julga ser o bem, lhe desse algum merecimento, alguma dignidade diante de Deus. Por incrível que pareça, essa filosofia, ela não se resume apenas à camada espírita, mas atinge, inclusive, comunidades evangélicas quando eles entendem que pela sua justiça, pela sua força, pela sua dignidade, eles de alguma forma possam ter algum merecimento
diante do Senhor. Isso é um pensamento generalizado, é uma filosofia que atinge todas as camadas da sociedade. Quem nunca ouviu a conhecida frase, fazei o bem sem olhar a quem? Quem nunca se vangloriou por julgar-se justo, apto, preparado para que de repente, em uma ocasião de encontro com o Senhor, possa ter ali um espaço no reino de Deus. Percebam que esse é um pensamento, como disse há pouco, completamente generalizado. As pessoas pensam assim de modo geral. Você vai evangelizar alguém e é comum ouvir: olha, mas eu não faço mal a ninguém, eu não falo mal do meu vizinho, eu dou esmolas aos pobres, eu sou alguém, gente boa, o que Deus teria contra mim? Se você não passou por essa experiência, talvez um dia você ouça palavras semelhantes a essa. A grande questão, irmãos, é que o homem não tem dignidade alguma diante de Deus. Não há merecimento, não há esforços que o homem possa fazer para lograr êxito diante do Senhor. Então, o mundo, de modo geral, ele busca em si próprio méritos para que seja dignificado diante do Senhor. Ou seja, completamente equivocado. Falta de conhecimento bíblico, teológico, falta de ouvir aquilo que o Senhor expressa por meio da sua santa palavra. O texto que nós lemos, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, é identificado logo nos dois primeiros versículos, a gente percebe isso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E esse texto, irmãos, foi escrito entre os anos de 62 ou 63. Essa foi a ocasião que essa epístola foi escrita, em que Paulo estava preso em Roma. Então os irmãos sabem que Paulo passou preso em prisão domiciliar em Roma, e ainda nessa situação, nesse quadro, ele se comunicava com as igrejas por meio das epístolas. Essa é uma das. E o propósito dessa epístola, então, é apresentar os propósitos eternos de Deus e a sua graça que foi manifesta na pessoa bendita de Cristo. Então, ao passo que os homens têm propósitos terrenos, propósitos que vão perecer, o Senhor tem propósitos que são eternos, que transcendem esse mundo, esse espaço e esse tempo. E esses propósitos eternos de Deus, do Senhor, eles são perfeita e cabalmente expressos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Esse é o propósito. O texto que nós lemos especificamente, ele está tratando sobre a salvação pela graça, ou seja, ele está desconstruindo completamente a filosofia a qual acabei de mencionar. Porque aqui, Paulo, inspirado pelo próprio Deus, na terceira pessoa da Trindade, a saber, o Espírito Santo, ele então vai apontar definitivamente, primeiro, o quadro do homem. Qual o quadro do homem sem Cristo? É isso que ele vai apontar. Depois ele vai trazer a obra que Deus fez para mudar esse quadro. E ele vai finalizar então apontando qual o propósito de Deus com tudo isso. Vamos observar dos versículos de 1 a 3, irmãos, o estado do homem sem a graça redentora do Senhor Jesus Cristo. O versículo de número 1 começa apontando que o quadro desse homem é um quadro de morte. Ele está completamente morto. Verso de número 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É importante
frisar que essa morte a qual ele se refere é uma morte espiritual. Todos os homens já nascem mortos espiritualmente. Eles nascem vivos fisicamente, mas espiritualmente eles estão mortos. Eles não têm vida espiritual, eles não têm desejo por Deus, eles não buscam a Deus, eles são completamente inaptos, incapazes. De igual modo, há alguém que morreu, que faleceu, um corpo que está completamente estático. Ora, nessa analogia que faço, todos nós já fomos a um velório e percebemos que os mortos não têm vontade. Eles não cheiram, eles não veem, eles não ouvem, eles não guiam ninguém. Eles são conduzidos por terceiros. Paulo faz uma analogia perfeita, quando ele enquadra o estado espiritual do homem, apontando então o quadro de morte do homem. Então o homem nasce fisicamente vivo, mas espiritualmente ele está completamente morto. Aquela ideia de eu quero é Deus, aquela ideia de o homem ir ao encontro de Deus, de buscar a face de Deus, de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela é completamente desconstruída aqui. Porque se o morto não tem vontade, logo esse homem está vivo fisicamente, mas espiritualmente não apenas inapto, mas completamente destituído da glória de Deus. No versículo de número 2, irmãos, ele vai falar sobre o estado de desobediência desse homem. Então nós temos 3 situações. A primeira, ele está morto espiritualmente. Na segunda, verso de número 2, ele está em um estado de completa desobediência, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Portanto, a sua morte traz acompanhada um estado de completa desobediência, um estado em que ele é dirigido pelo espírito desse mundo, o espírito da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. O seu quadro é um quadro de total inimizade com Deus. E Deus é o pior inimigo que existe. Eu sei que a frase é dura, mas o Senhor é o pior inimigo que existe. E a conclusão é simples. Quem pode concorrer com o Senhor? Quem pode medir forças com Ele? Talvez alguém pense, Satanás. Satanás já foi vencido na cruz por Cristo. Satanás já está com os dias contados. Ele sabe que arderá eternamente em um lago de fogo e enxofre. De um modo mais amplo, Deus não tem inimigos. Entenda, não há alguém que possa ser comparado ao Senhor, alguém que possa medir forças com Ele. Não há um adversário que possa disputar com Ele. Deus, Ele é o pior inimigo. E o quadro do homem sem Cristo é justamente o quadro de inimizade com Deus. Esse homem está morto, mas ele está em um quadro de inimizade com Deus. Ou seja, Deus tornou-se inimigo desse homem em razão das suas mazelas, refiro-me ao homem, dos seus pecados, por ele andar segundo o curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Ele é inclinado pela carne, verso de número 3, e portanto, esse homem é filho da ira de Deus. Observem o que diz o verso de número 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora,
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. As pessoas têm o costume de dizer assim: eu também sou filho de Deus. Irmãos, todos os homens podem até afirmar ser criaturas de Deus, mas filhos de Deus só são aqueles que são adotados em Cristo Jesus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. João 1:12. Então todos os homens, de modo geral, eles podem até afirmar ser criaturas, mas filhos de Deus não. Porque o homem só se torna filho de Deus por adoção em Cristo Jesus. Então, não há vínculo, não há ligação, não há comunhão com o Senhor, se Cristo não for esse que nos conduza à eternidade, que nos conduza, por meio da sua graça, ao Senhor da nossa salvação, a Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é sine qua non, ele é condição sem a qual não há relação com Deus fora de Cristo. Não há. Pastor, então, essas religiões, a fé que é pregada de modo geral, então o que esses homens fazem? Eles caminham a passos largos para o abismo. Porque se Cristo não é presente, se Cristo não é o Senhor dessa fé, esses homens estão caminhando a passos largos para a perdição eterna. Então, não há salvação fora de Cristo, não há relação espiritual com o Senhor fora de Cristo. Não há comunhão com Deus fora de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus eleitos. Por quê? Porque esse é o quadro do homem. O homem está morto em seus delitos e pecados. Os mortos não têm vontade. Esse mesmo homem está em um quadro de desobediência, portanto, inimigo de Deus. Um pecador e um Deus santíssimo. Um quadro de total inimizade com o Senhor. E esse homem, ele é filho da ira de Deus. Sem Cristo, Deus vai descarregar o peso da sua mão e a descarga da sua ira sobre aqueles que não creram no santo evangelho. Essa é a situação. O que é que o homem pode fazer de bom para dignificá-lo diante de Deus? O que os mortos fazem de bom, com todo respeito à memória daqueles que se foram, obviamente. Mas o que os mortos fazem? Espiritualmente, o homem, ele está completamente distante do Senhor. A Bíblia diz que o homem está morto em seus delitos e pecados, ele é desobediente, ele é inclinado pela carne e a prática do mal, portanto, ele é filho da ira do Senhor. Mas Romanos capítulo 6, versículo 23, começa então a apontar uma graça maravilhosa, o qual esse texto também vai apontar. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pagamento pelo pecado é o homem ser morto. E aí não se resume àquela morte a qual nós conhecemos, que é a morte física. Essa nós conhecemos. O homem sem Cristo passará pela morte, além da morte física, pela morte espiritual, pois ele é condenado, após a sua morte, ele será julgado pelo Senhor, após a morte segue-se o juízo, e estará no Hades, no inferno, aguardando o dia do julgamento final. Só que a situação ainda piora, porque ele entrará em um quadro de morte eterna quando condenado ao lago de fogo e enxofre, juntamente com Satanás
e os seus anjos. Observem que o pecado ele é tão grave que faz com que o homem sem Cristo atinja todas as etapas da morte. É uma situação extremamente séria. Aí alguém vai perguntar: pastor, mas pense comigo, uma pessoa que viveu 60 anos, será que seria justo ela ser condenada eternamente? O foco não está nos anos de vida que essa pessoa teve nessa terra, mas naquele que foi ofendido. No direito, irmãos, as pessoas costumam dizer assim: eu tenho que pagar, ou eu fui condenado a pagar um valor em razão de uma ofensa moral a alguém. Danos morais, que as pessoas costumam falar. Tudo é danos morais. É claro que uma pessoa que sofre danos morais, sendo ela anônima, o juiz muito provavelmente vai condenar em um valor menor que no caso de uma pessoa famosa. Ou seja, o juiz condenará com base na repercussão, no dano causado à imagem daquela pessoa. Então, se é um anônimo, se pressupõe que ele teve um dano menor que um famoso. O juiz, portanto, levará isso em consideração para aplicar, então, a condenação. Pegue esse mesmo exemplo agora e vamos trazer para o âmbito espiritual. Aquele que é ofendido pelo pecado, a sua dignidade é eterna. Então, quando o homem peca, quando o homem transgride a lei do Senhor, ele está indo de encontro a um ser que é eterno. A ideia de se levar em consideração, como eu já vi, inclusive alguns evangélicos dizerem: olha, mas eu não acredito que o inferno é eterno. Porque, pense comigo, se a pessoa viveu 60 anos, como ela então pagaria com a eternidade? A questão não é o tempo de vida. A questão é a dignidade daquele que foi ofendido. E Deus é eterno. E lembre que eternidade não é apenas aquilo que não tem fim, mas é aquilo que não tem começo. Cristo, ele é o Pai da eternidade. E o não crer em Cristo, rejeitar a Cristo, e esse homem vai rejeitar a Cristo. Por quê? Porque ele está morto em seus delitos e pecados, ele não tem vontade, trará sobre esse pecador a pena eterna, fazendo com que ele sofra morte física, morte espiritual e morte eterna. Ou seja, eternamente ele pagará pela ofensa dos seus pecados. Esse é o quadro do homem. O homem que muitas vezes acha que tem alguma dignidade, algum merecimento diante do Senhor, que pode fazer alguma coisa para lograr êxito diante de Deus. Mas, irmãos, Deus é gracioso e misericordioso, e Paulo agora fará um contraste dos versículos de 4 a 7. Observem que até então ele só falou da situação do homem. Agora ele falará sobre a obra de Deus por meio de Cristo. Versículos de 4 a 7. No versículo 4 ele começa afirmando as seguintes palavras: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então ele começa a apontar a misericórdia de Deus e a sua santa graça. Lembrando aos irmãos que misericórdia é quando não se dá aquilo que se merece receber. Mas a gente precisa ter cuidado, porque Deus aplica a sua misericórdia em razão de Cristo Jesus. Porque vejam só, irmãos, a frase Deus não nos deu aquilo que merecemos pode soar de modo estranho. Teria o Senhor, porventura, praticado uma injustiça quando deixou de nos aplicar aquilo que merecíamos? Resposta: absolutamente não. É claro que não.
O que Deus fez, portanto, para aplicar a sua santa misericórdia às nossas vidas? Aplicou em Cristo Jesus, puniu em Cristo Jesus, melhor dizendo, os nossos pecados. E por punir em Cristo os nossos pecados, ou seja, Ele recebeu a pena que era nossa. Então isso é uma demonstração cabal da manifestação da misericórdia de Deus, quando nos livra do nosso merecimento, o quê? Condenação eterna. E quando nos concede aquilo que não merecemos, o quê? A sua graça salvadora. Deus, o Senhor, nos fez um favor em Cristo, não foi um favor de troca de favores, mas um favor a pessoas que eram seus inimigos. Porque vejam só, pensem comigo, fazer um favor ao seu vizinho é fácil. Há uma máxima que diz assim: favor se paga com favor. Fazer um favor a uma pessoa amada e querida também é fácil. E fazer um favor a um inimigo? Observem que a conduta, o procedimento redentor de Deus em Cristo, ele transcende a nossa capacidade. Ou seja, se quiséssemos imitar ao Senhor, no sentido de fazer favor a um inimigo, isso é algo celestial e não humano. Porque essa não é a prática do mundo. Essa não é a prática das pessoas. As pessoas não estão habituadas a isso. Então, Deus, o Senhor, versículo de número 4, Ele, por sua infinita misericórdia, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, que amou os seus eleitos, que desde a eternidade Ele escolheu. Verso de número 5 agora. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí ele vem e faz a primeira afirmação: pela graça vocês são salvos. Observe que ele repete, que ele está contrastando. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, que amou os seus, nos salvou. Pela graça vocês são salvos. Olha aí a manifestação da ação do Senhor em nos livrar dos nossos merecimentos e nos dar aquilo que não merecemos. Nos livra dos nossos merecimentos, misericórdia. Nos dá o que não merecemos, a sua graça. Verso de número 5. Verso de número 6, ele diz assim, ele aprofunda e diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Percebam que há uma crescente, no texto. Paulo denuncia o quadro do homem, agora vem apontar a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E aí ele vem e diz: olha, primeiro ele ressuscitou vocês. Vocês estavam mortos. Ele deu vida a vocês. Pela graça dele vocês foram salvos. São salvos. E os fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não que haja dignidade no homem para isso, mas porque isso faz parte do santo favor de Deus. A igreja de Cristo reinando com o seu Senhor, desfrutando das bênçãos do nosso irmão Jesus Cristo, do Filho primogênito de Deus, os quais os demais são adotados em Cristo pelo Senhor. E aí, irmãos, ele caminha então para o final do seu raciocínio, mas antes eu queria citar João capítulo 3, de 13 a 19, que são textos que ressaltam a grandiosidade de Cristo e a sua maravilhosa obra em socorrer esse homem que outrora estava completamente distante. João 3, de 13 a 19. Ora,
ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Por quê? Porque a pena já foi aplicada a Cristo. Quem nele crê não é julgado. O que não crê está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando vamos a 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 21, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, é Cristo que reconcilia os eleitos de Deus com o Senhor. Fora de Cristo não há salvação, não há comunhão, não há vivência com o Senhor. Ele é condição sem a qual o homem verá a Deus. Caminhando, irmãos, aí para o fim, versos de 7 a 10, então, Paulo vai falar sobre o propósito de Deus na realização de tamanha obra. No verso de número 7, ele vai falar que o Senhor o fez para mostrar a suprema riqueza da sua graça. No verso de número 8, ele vai falar que a salvação, observem que ele repete, é pela graça, ou seja, pelo favor imerecido. E essa salvação, ela vem por meio da fé. No verso de número 9, ele vai falar que a salvação não vem por obras, para que ninguém seja glorificado. No verso de número 10, ele vai dizer que a salvação é a nova criação em Deus. Verso de número 7 do capítulo de número 2. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo. Então, a presença de Cristo, Deus encarnado, é a demonstração que o Senhor é rico em graça e misericórdia. Na cruz do Calvário, o Senhor pregou o amor. A cruz é o púlpito que o Senhor pregou o amor. Fez Cristo conhecido a todos os homens. Verso de número 8. Porque pela graça, ele repete, vocês são salvos. Observem que ele agora amplia, mediante a fé. E ele vem caminhar para a conclusão, isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Ou seja, o homem não tem condição nenhuma de crer em Deus se o Senhor não fizê-lo crer. Porque ele está morto. Lembrem do que Paulo disse há pouco. Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos. Ele os fez crer no Evangelho. A obra da salvação, irmãos, é uma iniciativa exclusiva do Senhor. O homem não faz esforço para a salvação.
O Senhor dos mais altos céus contempla aqueles que Ele elegeu e derrama da sua graça e da sua misericórdia em Cristo, fazendo com que, inclusive, esses que outrora estavam mortos, agora passem a crer. Então, toda a condução da salvação parte do Senhor. É Ele que dos altos céus resolveu resgatar os que Ele elegeu. E Ele faz isso punindo em Cristo o pecado desses eleitos, para que eles, crendo em Cristo, herdem a eternidade. Desfrutem da graça de Deus, do seu santo presente que foi revelado. Dom significa presente. Do seu santo presente, do seu santo favor, que foi revelado a todos os homens. E dessa forma Deus demonstra a sua suprema graça, sua misericórdia. O Senhor demonstra como Ele é gracioso, poderoso, porque até aqueles que hoje ignoram a Cristo, um dia todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. E naquele dia não será Maomé é o Senhor, Allan Kardec é o Senhor. Naquele dia será Jesus Cristo é o Senhor do universo, de toda a ordem criada. Ele é o Senhor da salvação. Ele é aquele que tem as chaves dos portões celestiais e dos portões do inferno, que despojou todos os principados e potestades, que os humilhou na cruz do Calvário, que rasgou a cédula que pesava contra nós. Naquele dia, todos que rejeitaram a Cristo precisarão admitir que não há outro Senhor fora de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Verso de número 9, irmãos. Depois de afirmar que o homem é salvo pela graça, mediante a fé, e que nada disso vem dos homens, mas isso é um presente do Senhor, ele aponta a razão. Não de obras. Por que não de obras? Para que ninguém se glorie. Aí aqui a gente volta à introdução. Ninguém pode chegar diante de Deus querendo lograr um espaço, porque o homem não tem glória alguma. A obra que salva o homem é a obra redentora de Cristo. E toda glória, toda honra e todo louvor são exclusivamente dele. Por não ter dignidade, por não ter obra meritória, o homem não se justifica diante de Deus. Ou ele é justificado por Cristo, ou nada feito. Quando o Senhor nos olha, a justiça de Cristo repousa sobre nós. Daí as Escrituras nos chamar de justos. Porque a mesma Escritura diz, não há um justo sequer. Aí as Escrituras vêm e chamam os filhos de Deus de justos. Finalmente, há justos ou não? São duas verdades. Não há um justo sequer, não há um homem que tenha merecimento diante de Deus. Todos pecaram, todos se extraviaram, todos se tornaram inimigos de Deus. Todos são filhos da ira. Mas quando a justiça de Cristo repousa sobre esse homem, ele está justificado diante do Senhor. Aí as Escrituras vêm e chamam os filhos de Deus de quê? De justos. A justiça não é própria. A justiça de Cristo repousando sobre os filhos de Deus. Verso de número 10, ele conclui e diz: pois somos feitura dele, criados em Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora volta-se a discussão das boas obras. E aqui Paulo coloca as boas obras em seu devido lugar. As Escrituras, elas não desprezam as boas obras. Ela põe as boas obras no seu devido lugar. Deus nos criou
para que andássemos nas boas obras. Mas as boas obras são consequência, fruto, produto de salvação. Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava agora trabalhe, aquele que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Observe que Cristo, ele é um marco que agora nos condiciona, que nos inclina à prática da sua justiça, à prática do reino de Deus, à ética dos valores do reino. Mas tudo isso vem após a salvação. Então o cristão, ele deve temer a Deus porque ele é salvo e não para ser salvo. Se Cristo é o seu Senhor, ele agora desfruta do santo favor de Deus. E hoje ele não vive na prática da injustiça, muito embora ele não tenha a sua natureza ainda, ele ainda lute contra a sua velha natureza. Mas nós estamos vivendo em um processo, irmãos, de santificação. Um processo onde hoje devemos ser mais santos do que fomos ontem e amanhã mais santos do que somos hoje. Ou seja, sofrendo um processo de assemelhação ao caráter de Cristo. Porque o Senhor nos está conduzindo justamente à semelhança do seu Santo Filho. Como pecadores habitariam eternamente na presença de um Deus Santo? Só de uma forma: se Deus os tornasse santos, a semelhança do seu Santo Filho. Então observem que a salvação do início ao fim, ela é conduzida pelo Senhor, que não há salvação sem Cristo Jesus, e que Cristo, ele é aquele por meio de quem temos sido transformados à sua santa semelhança. Já somos salvos, a discussão não é essa. Estamos tratando aqui de santificação progressiva. O tema agora, ainda que esteja interligado, é um outro tema. Estamos sendo assemelhados ao caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Romanos 10, 9 e 11. E aqui eu quero ressaltar, porque talvez você esteja aqui hoje pela manhã e pense assim: pastor, a minha situação é trágica. Eu quero te dizer que se você chegou a essa conclusão, você caminhou bem em seu raciocínio. A situação de todos os homens sem Cristo é uma situação trágica. Mas eu não posso concluir essa mensagem sem te apontar o caminho da esperança, o qual é apontado pela própria Sagrada Escritura. Romanos 10, 9 a 11 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Irmãos, para concluir, eu queria mencionar uma frase do pastor Josemar Bessa. Acho que ele foi muito feliz quando se expressou dessa forma. Abre aspas: eu nasci morto, mas vou morrer vivo. Fecha aspas. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.